Olá, professor Davi, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com o senhor, tá bom? Vou dar início aqui à nossa apresentação. Meu nome é Arthur William, certo? A dupla com quem estou fazendo esse trabalho é Marcelo Vale, tá certo? A gente optou por escolher o autor Thomas Kuhn, tá certo? Foi um dos autores que a gente mais gostou durante a matéria, que a gente mais se interessou. E achou também importante, né, no meio de toda a história. Então a gente decidiu escolher ele, tá certo? Eu, Arthur, acabei ficando com a primeira parte, tá certo? Que vai falar um pouco sobre a biografia do autor, também de alguns livros, tá certo? E Marcelo ficou com a segunda parte, tá certo? E também com a questão da conclusão, tá certo? Vou dar início agora, espero que o senhor goste, esperamos fazer um vídeo bastante objetivo, bastante centrado naquilo que o senhor pediu, né, para a terceira avaliação. A gente espera que possa realmente conseguir esses objetivos, né, que seja um vídeo que o senhor goste, que seja do teu gosto, que não seja um vídeo chato, que a gente não tenha muito enrolação e seja bem objetivo e centrado para o senhor, tá bom? Vou dar continuidade. Bom, professor, vou dar continuidade à apresentação. Como já falei, vou falar da primeira parte, que é a parte da biografia e da parte dos seus principais livros, né? Bom, Thomas Kuhn, ele foi um grande físico norte-americano e estudioso de enorme importância no ramo da filosofia da ciência. Ele foi importante na medida, né, em que estabeleceu teorias que desconstruíram nada mais nada menos que paradigmas objetivistas da ciência, né, que ao meu ver foi um grande feito, um grande marco para aquela época e até atualmente, né, que até hoje falamos dele. Bom, ele nasceu em Cincinnati, nos Estados Unidos, em Ohio, né, no dia 18 de julho de 1922. Ele ingressou em uma das maiores universidades do mundo, até hoje, é muito respeitada, é muito bem vista por todo o mundo, que é simplesmente a Universidade de Harvard. Eu acho que todo mundo almeja estudar lá, conhecer, né, pelo menos essa universidade, onde ele fez curso de física. E nesta faculdade, ele veio a receber 2 títulos de grande importância que todo mundo também almeja, né? Creio eu. Ele recebeu o título de mestre e com o passar do tempo ele veio a receber também o título de doutor, né? E Thomas Kuhn, uma grande perda para toda a sociedade, não só filosófico, mas também acho que de todo mundo, pelas suas conquistas, pelo seu conhecimento. Ele veio a falecer no dia 17 de junho de 1996. Ele veio a falecer na cidade de Cambridge, em Massachusetts, também nos Estados Unidos, onde ele nasceu. Bom, falar um pouco também sobre as obras, né, dele. Separei aqui algumas, né, algumas obras de Thomas Kuhn que eu achei de grande importância, de grande relevância em toda a sua vida, né? A primeira delas foi publicada em 1954, que é o livro A Revolução Copernicana, né? Ela trata do desenvolvimento científico, que ele nem sempre está condicionado a fatores racionais ou metodológicos. Basicamente, o desenvolvimento científico ele se entende como um conjunto de regras a ser seguidas, ou ele pode, de forma bem popular, simplesmente ser um conjunto de passos que norteiam uma atividade científica, né? O livro ele fala basicamente sobre esse desenvolvimento, né? E em seguida, né, em 1962, ele veio a lançar o livro Estruturas da Revolução Científica, que trata
da conceituação do que é paradigma, que é um livro fantástico, né? A gente veio a estudar no decorrer do nosso semestre, né? Um livro de grande importância. Eu basicamente tive o interesse, né? E de que forma pode afetar a ciência, né? E a produção acadêmica. Sobre isso, o que são revoluções científicas e a sua função no desenvolvimento da ciência. Para o filósofo que nós abordamos, Parakum, as revoluções científicas ocorrem de maneira semelhante às revoluções políticas. As revoluções políticas, em que um pequeno grupo ele vai se demonstrar revolucionário ao constatar o não mais funcionamento dos atuais paradigmas vigentes na sociedade, ou seja, vai quebrar tudo isso, né? No decorrer do tempo, após breves 8 anos, né, ele foi reeditado em 1970, com algumas observações adicionais que de suma importância, creio que por isso que ele teve a reeditação, né? As ideias de Thomas Kuhn seguiam na contramão do pensamento científico, continuavam contra, né? De ordem positivista. Bom, né? O próprio físico ele veio admitir certa vez que não comungava do pragmatismo exacerbado da ciência, né? Nem tinham simpatia por pensadores como, por exemplo, John Dewey e William James. Não queria amizade, não queria estar perto, não tinha nenhum tipo de simpatia com nenhum desses dois, né? Bom, posteriormente, né, para responder às acusações de irracionalismo, ele aprofundou seu pensamento com a publicação muito importante, né, que foi publicada em 1974, né? Teve uma reedição, ele teve um livro reeditado há 4 anos, posteriormente já postou outro, né, que é Reconsiderando os Paradigmas, que fala brevemente também sobre ele, como já falei em todas as obras, que a noção de paradigma tem uma base histórica, ou seja, a ciência deixa de ser vista de forma ampla e generalizada pela comunidade científica. Só abrir um parênteses para dizer o que é comunidade científica. Nada mais é que um conjunto de cientistas que partilham de um mesmo paradigma, certo? Para fechar esse parênteses, só quis esclarecer. E passa a depender de um período datado da história. Simplesmente isso. É isso que acontece, né? Para Kuhn, o conceito de paradigma pode ser usado tanto de uma forma geral, uma forma generalizada, mais global, sem tanta restrição, tanto também de uma segunda maneira, que é uma forma restrita, né? Algo com um pouco de restrição, com um pouco menos, né, de pessoas, né? Quando usado de modo geral, ele abraça a noção de matriz disciplinar, que é o quê? Um conjunto de compromissos de pesquisas de uma comunidade científica. É isso que vai conter. Uma matriz disciplinar, um conjunto, né? E quando ele utiliza de uma maneira restrita, ele diz respeito aos paradigmas exemplares, né? A base da formação científica, certo? O paradigma, quando restrito, é a base. Por quê? Por que é a base? Porque é por meio dele que o pesquisador acessa e domina determinado conteúdo da ciência. Por meio de experimentação desses exemplares, compartilham pela comunidade científica, né? Fechando sobre o livro Reconsiderando os Paradigmas, entrando também em outro livro de grande importância, que é A Atenção Essencial, em 1977. Como eu já falei, selecionei obras fundamentais, em mais uma delas, né, Kuhn, que foi um dos maiores historiadores e filósofos da ciência do século XX, ele vai realçar alguns traços fundamentais da atividade científica, como, por exemplo, a inovação e a revolução teóricas, o significado e o alcance
medição, o fenômeno da rejeição e da recepção do conhecimento novo e a natureza da ciência normal, né? Tudo isso ele fala no livro Atenção Essencial. Mas assim, para dar uma breve, né, concluída, o grande mérito de Thomas Kuhn foi apontar o caráter subjetivista da ciência, normalmente vista como puramente objetiva. Segundo ele, né, as teorias estão sujeitas a questões e debates do meio social, dos interesses e das comunidades que as formulam, né? Por isso, Kuhn desenvolveu suas teorias usando um enfoque historicista, né? Thomas Kuhn ele deixa muito em aberto essa questão que tudo pode estar em questionamento, tudo pode estar em debate no meio social, porque tudo ele pode vir a mudar, né? Querendo ou não. Ele, de forma pessoal, ele teve um enfoque maior na questão histórica, né? Ele teve essa questão. Tem gente que talvez vá focar mais no presente, tem filósofo que já tem algo mais visionário, e assim cada um toma o ritmo que toma, né? Isso foi Thomas Kuhn, quem foi que a gente escolheu falar, né? Só para ressaltar as 4 obras que falei no decorrer: A Revolução Copernicana, em 1954, As Estruturas das Revoluções Científicas, em 1962, Reconsiderando os Paradigmas, em 1974, e Atenção Essencial, em 1977, né? Eu quis separar algumas frases de bastante importância para Thomas, que eu achei muito importante. Vou apenas citá-las, certo? Que é: o significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que é a chegada ocasional para renovar os instrumentos. Ou seja, como eu falei na conclusão, né? Tem os debates, tem os momentos de crise, e o que é que acontece? Acaba renovando tudo isso, né? Como aconteceu na segunda obra, As Estruturas da Revolução Científica, que ele foi reeditado. Ou seja, teve algum motivo para poder ser renovado, né? E teve debates, teve conversas para que tudo isso seja alterado, né? Outra frase que diz o seguinte: todos os avanços significativos são quebrados, né, com formas antigas de pensar. Ou seja, tudo que vai se construindo, uma revolução, um pensamento novo, sempre vai quebrar um antigo, né? Sempre isso vai acontecer, porque creio eu, as coisas sempre evoluem, né? E vai tendo a continuidade, né? Outra frase também que é: como atividade que resolve quebra-cabeças, a ciência normal não visa novidades do fato ou de teoria, e quando bem sucedida não se encontra, né? Outra frase bastante importante. E outra frase aqui, só para dar uma fechada, que diz o seguinte: o que o homem vê depende tanto do que ele olha, do que ele observa, e também sobre que a sua experiência visual conceitual prévia lhe ensinou a ver, né? Que para mim significa o quê? Ele pode estar vendo algo, mas também devido ao seu passado, ao tudo que ele já viveu, ele pode acabar vendo outra coisa. Eu acho que, dando um breve exemplo, é uma obra de arte, né? Muitas vezes você pode apenas ver uma obra de arte, muitas vezes ele pode ver apenas uma obra de arte, né? E ver um quadro simplesmente vazio. Enquanto uma pessoa que às vezes tem um estudo histórico, tem um estudo filosófico, vê um quadro totalmente diferente, né? Vê um quadro totalmente novo, com ideias novas, com um pensamento muito forte, um quadro muito objetivo, né? E só para fechar essa minha parte, para Marcelo poder dar continuidade, nessas frases, né, podem-se ver o principal pensamento de Thomas Kuhn, que é o quê? A historicidade presente na ciência, que é o que ele prega,
E com isso, né, ele implica as mudanças paradigmas, né, com todos os fatores históricos, né. A ciência, né, para ele, é um processo constante de alternância e revolução, né. É, é um autor bastante incrível. Ao meu ver, ele é bastante aberto, né, para debates, para diálogos, para que tudo possa ser novo, para que possa vir a ser o melhor para a sociedade, né. Bom, professor, com isso eu eu encerro a minha fala e vou passar para Marcelo dar continuidade, né? Ele vai falar um pouco sobre as teorias, né, do Thomas Kuhn. É só agradecer e obrigado. Bem, meu nome é Marcelo Augusto, certo? Sou aluno da UFES do CIT, faço a dupla com o Arthur nesse trabalho da disciplina de Filosofia da Ciência. Vou dar continuidade agora ao nosso roteiro de apresentação, certo? Já foi explicado por ele, onde agora eu vou falar um pouco mais sobre Thomas Kuhn em relação à sua participação na questão do desenvolver da ciência, da revolução da ciência, do que ele fala, dos princípios dele, da forma com qual ele impactou, certo? Através das suas ideologias, dos seus princípios nessa questão, nesse quesito. Logo em seguida, eu irei fazer uma breve conclusão, certo? Para finalizar o nosso roteiro do vídeo. E agora eu vou encerrar a minha participação de vídeo, assim, foi só mais para o professor me ver, assim, tudo mais. Eu vou dar continuidade pela gravação no Zoom, perfeito? E vai ser só a minha voz e o slide que a gente preparou. Bem, dando continuidade ao assunto de Thomas Kuhn, vou citar agora a respeito da perspectiva, a respeito da história da ciência, né, para Thomas Kuhn. Inicialmente, para os cientistas da época de Kuhn, a história da ciência ela era montada como se fosse um muro em construção. Como assim um muro em construção? Os cientistas, através das suas descobertas, eles pegaram essas descobertas seriam como se fosse pequenos tijolos, onde com a junção desses tijolos, ou seja, dessas descobertas deles, seriam construído um muro, certo? E com essa construção, eles obteriam uma ciência única, como se fosse um muro único. Porém, para Thomas Kuhn, a ciência não é montada dessa forma. Ela é montada a partir da concepção de cada um em relação às coisas que acontecem nesse meio. Ou seja, ele afirmava que os cientistas, através dessa visão que eles tinham antes, eles atuavam como se tivesse no mesmo período, na mesma concepção de mundo, tá entendendo? Como se fosse seguindo uma única linha, tá entendendo? Já uma linha única, assim, de pensamento. Aí, a partir disso, eles julgavam cientista X como certo, cientista X como errado, sendo que para Kuhn não. Cientista X, ele tinha uma visão a partir daquele meio que ele estava inserido. E o cientista Y, ele tinha outra perspectiva. Ou seja, eles atuavam em paradigmas diferentes. Onde já a gente vai falar um pouco mais sobre paradigmas no decorrer do trabalho. Mas, enfim, volto retomando. É, esses cientistas, eles foram, alguns no caso, foi julgado como errado apenas porque eles estavam atuando numa concepção diferente do outro, tá entendendo? Isso não quer dizer que ele estava errado. Com isso, a gente pode concluir que os cientistas, com essa visão de uma linha única, de uma construção de um muro, através das suas descobertas, é algo incorreto, e Thomas Kuhn estava correto. Dando continuidade aqui agora, vamos para as concepções sobre a revolução científica, através do que Kuhn afirmou, né? Inicialmente, eu vou citar os tópicos, certo? Que vai representar como é feita a revolução científica, como ela ocorre, certo? Em seguida, dando continuidade ao nosso roteiro, eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses tópicos e, por fim, eu vou interligar cada um deles, porque eles têm relação um com o outro. E a gente vai ver mais na frente como é que funciona essa ligação. Os tópicos são os paradigmas, que eu já até citei anteriormente, mas vamos adentrar mais nesse conteúdo, já que é algo bem
de bastante impacto na perspectiva de Thomas Kuhn, certo? Em seguida, temos o tópico da ciência normal, as anomalias, a crise, a revolução científica, que é quando ocorre essa revolução, a nova ciência normal e a nova crise. Bem, com falar muito em paradigma, mas o que seria de fato o paradigma? Bem, o paradigma ele pode ser interpretado como se fosse suposições, pressupostos, conceitos, os métodos, as teorias, as pesquisas, as coisas que unificam as práticas dos cientistas, sabe? Com relação aos paradigmas, eles servem para solucionar os quebra-cabeças, como um conjunto de regras e de leis que permitem aos cientistas resolver os problemas teóricos e experimentais, ou então solucionar os quebra-cabeças internos aos seus paradigmas. Ou seja, paradigma seria aquilo com que os cientistas pegam para trabalhar e para resolver, tá entendendo? Para solucionar, para descobrir, seriam os seus paradigmas. Em seguida, temos aqui a ciência normal. A ciência normal, ela é um conceito utilizado por Thomas Kuhn que define o período durante o qual se desenvolve uma atividade científica baseada num paradigma. Ou seja, é o período no qual você está ali desenvolvendo seu paradigma, está estudando, está trabalhando para solucionar esse paradigma, certo? E essa fase, ela ocupa a maior parte da comunidade científica, que ela consiste em trabalhar para mostrar ou então para provar a solidez do paradigma no qual se baseia aquele cientista, né? As anomalias e seu papel no processo de desenvolvimento da ciência. As anomalias é muito importante, porque durante a ciência normal, certo? Onde os cientistas estão lá tentando provar a solidez do seu paradigma, ele facilmente fica exposto a anomalias, que seriam problemas que aparecem com esses paradigmas, e através dessas anomalias, os cientistas começam a trabalhar para solucionar seus paradigmas, ou então surgem novos paradigmas eh, tipo, com mais soluções de problemas, eh, como é que eu posso dizer? Com mais exatidão, assim, paradigmas mais bem elaborados tecnicamente. Mas enfim, que essa aí eu vou falar mais para frente. A anomalia, ela seria justamente esses problemas que aparecem nos paradigmas dos cientistas. Basicamente seria isso a sua definição. A crise e a revolução, elas estão interligadas porque a crise é justamente quando as anomalias, elas fazem com que o paradigma seja, de fato, comprovado que não tem tanta exatidão ali nas suas respostas, certo? Daí, com essa crise, ocorre a revolução, que seria, no caso, que eu citei, do surgimento de um novo paradigma, certo? E com isso ocorre a revolução científica. Basicamente, é dessa maneira que ocorre, mas não quero enfatizar ainda. A nova ciência normal seria após essa revolução, o surgimento de novo paradigma, ele volta para novamente para a ciência normal, e a nova crise seria posteriormente se essa, esse paradigma vier a acontecer novas anomalias, ele vai ter uma nova crise e assim sucessivamente. Opa. Agora aqui é como a ciência se desenvolve, assim, como a revolução ocorre de fato. Coloquei aqui a imagem, certo? Não sei se o meu cursor está aparecendo na apresentação, mas eu espero que esteja. Inicialmente, temos os paradigmas, que estão grifados da cor azul, certo? O cientista X pegou seu paradigma, seu foco ali, suas descobertas, certo? Ele vai entrar no período de ciência normal, onde nessa ciência normal a gente já citou que é onde ele está ali comprovando, tentando, lutando para que seu paradigma seja aceito e que nenhuma anomalia venha a, a surgir, né? Que seria a parte ruim. Com essas anomalias sendo confirmadas, vem a crise. Em seguida da crise vem a revolução científica,
E com essa revolução vem o surgimento da nova ciência normal e assim podendo surgir a nova crise. Basicamente, a ciência e a revolução se desenvolve dessa forma para Thomas Kuhn. Bem, falando agora também sobre a comunidade científica, que é bastante importante, já que a gente falou bastante da revolução científica, onde essa revolução ela não é feita por somente uma pessoa. Tipo, o paradigma, ele pode ser criado sim por uma pessoa, mas o fato de julgar se de fato aquele paradigma está completando de fato o quebra-cabeça daquele outro paradigma é feito por mais de uma pessoa, por uma comunidade de cientistas. No caso, uma única pessoa ela não tem propriedade para fazer uma revolução. E essa revolução científica ela é feita através de uma avaliação de todo um processo realizado pela comunidade científica em si, certo? Não é por uma única pessoa. Agora temos aqui Karl Popper contra Thomas Kuhn. Esses dois aqui, eles rendem bastante assunto porque são bastante divergentes em diversos aspectos, né? Mas vou falar sucintamente, assim, um pouco sobre eles dois, que é a respeito do que é uma boa ciência para os dois, né? Ambos concordam que é preciso de muita criatividade e de novas ideias. Mas para Popper, ele está sempre aberto a qualquer crítica, né? E com ele fica sempre como se seu paradigma pode ser bom, ou seja, ele gosta de se manter na ciência normal ali. Segundo Kuhn, a boa ciência é aquela que bons cientistas realizam, mesmo que dentro de um mesmo paradigma. Ou seja, ele afirma que a boa ciência, né, ela é diversos cientistas eles podem estar inseridos no mesmo paradigma, tipo defendendo aquele paradigma, tá entendendo? E não colocando à prova, já que para Karl Popper, né, a boa teoria é aquela que está sendo constantemente colocada à prova, tá entendendo? E para Kuhn não é interessante, o interessante para ele no caso seria sustentar a sua teoria e não pôr à prova. Ele gosta de sustentar seus paradigmas, fazendo com que assim a ciência evolua de uma forma mais tranquila. Bem, vim aqui agora concluir nosso trabalho. Gostaria de informar que nosso trabalho foi todo estruturado no roteiro, se baseando no exemplo 2 que o professor David nos forneceu, onde ele pede que descreva quem foi Thomas Kuhn e explique a sua concepção sobre as revoluções científicas, explique também a sua ideia sobre paradigma, ciência normal, crise e revolução e como a ciência desenvolve, né? Ele também pede que descreva a concepção de Thomas Kuhn sobre as anomalias e qual o papel delas no processo de desenvolvimento da ciência. Durante todo o trabalho a gente se baseou nisso, além da questão da bibliografia, de quem foi ele, suas obras, frases e tudo mais. Seguimos esse cronograma para a realização do nosso trabalho. Espero que o professor, assim como também quem estiver assistindo esse trabalho, já que vai estar disponibilizado no YouTube, seja de qualquer forma assim, esteja, como é que eu posso dizer, tenha gostado, que tenha aprendido com a gente, que a gente possa ter sido claro nas palavras. E gostaria de concluir dizendo que Thomas Kuhn é um cara excepcional, que ele foi de grande importância, que seus pensamentos, suas ideias, tudo aquilo com que ele propôs assim e que fez, ele era uma pessoa que sabia o que estava fazendo e que foi de grande importância, que através do que ele nos proporcionou, através da questão dos paradigmas, da questão da revolução científica, da forma que fez com que os cientistas enxergassem e buscassem evoluir a ciência, que esse é o principal ponto, né? Porque estava meio que estagnado naquela, tudo mais, e ele deu aquela reviravolta. Ele abriu portas, ele deu maneiras com que os cientistas começassem a se aprofundar mais em tal assunto, em tal paradigma, ou que
surgissem novos e que os debates iniciassem, que as discussões iniciassem, que assim a ciência avançasse e chegasse até onde estamos hoje, né? Ele é um cara que tem grande importância, tem um dedo dele lá e foi muito bom, né, estudar sobre ele, assim como os outros no decorrer da matéria, mas principalmente ele, já que a gente focou nele, por ter gostado dele, e foi muito importante para o nosso aprendizado, assim, curricular, saber um pouco mais dele sobre tudo o que ele nos proporcionou, né. Desde já eu agradeço, a gente espera a obtenção da nota máxima na terceira avaliação, e é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!